Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que já aconteceu. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na sua casa, te adorando, te servindo, te bendizendo. Como igreja do Senhor Jesus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, celebrar a vida. Celebrar a vida em Cristo. Pai, nessa noite nós queremos te ouvir. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E que o teu Espírito nos dê a direção exata daquilo que a tua palavra há de nos dizer nessa noite. Nós precisamos ouvir conosco, Jesus. Sobre uma hoje um momento aí aquilo que Jesus diz, sangue da nova aliança. A nova aliança tem todos os benefícios que os céus prometeu na antiga aliança. Mas o porquê que eu quero tocar nesse ponto da reconciliação? Rapidamente, muitos cristãos, não poucos, muitos filhos de Deus, não poucos, ainda sofrem por tentarem viver buscando se reconciliar com Deus. E toda vez que tenta e fracassa, volta aquela velha história: eu nunca vou conseguir. Deixa eu falar uma coisa para você, filho, filha de Deus. Tentando, você nunca irá conseguir. Pastor, o que é isso? É sério, porque você vai ver pelas Escrituras. Mas o dia em que você decidir no seu espírito, no seu coração, a crer, as coisas vão mudar. Jesus disse algo simples: tudo é possível ao que crer. O que é mais fácil, crer ou ficar tentando? Entende? Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha o que Paulo fala à igreja de Romanos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos criados diante a ser sua vida. Condição para uma condição andar 1 metro. Tudo Jesus fez na cruz. Quando nós éramos inimigos, que nós não éramos nem nascidos de inimigo, isso que nos isso aí? É isso aí. Entender aquilo que é necessário. O crer é a minha fé, a minha Deus,
nova Jesus fez é necessário nos devolver para. Por que devolver para Deus? Bem, tinha uma condição e ele perdeu. Muitos cristãos hoje querem andar com aquela mentalidade adâmica, aquela mentalidade caída, aquela mentalidade fracassada, aquela mentalidade de continuar se esforçando para ter um relacionamento com Deus. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Cara, pera aí. A única coisa que eu preciso é ler a Bíblia. Não preciso fazer tanto esforço assim, é só ler a Bíblia e ver o que Jesus fez por mim e por você. O que eu e você nos tornamos através de Jesus para Deus. Então, na nova aliança, Jesus fez justamente aquilo que era necessário para nos devolver para Deus. Porque o homem estava onde? Nas mãos do inimigo. Jesus foi lá, morreu, desceu as partes mais baixas, fez o que tinha que ser feito e falou: Pai, está aqui os seus filhos de volta. Alguém diz amém a isso aí? Jesus fez isso. Então, eu quero dividir com você o que significa reconciliação, para você entender a mensagem. Reconciliação, substantivo feminino. Eu tive que ir para você entender. Primeiro, ato ou efeito de reconciliar. Segundo, restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam desavindas. Pastor, o que é desavindas? Pessoas que estavam em desconforto, em desacordo, pessoas que estavam em discórdia, pessoas que estavam, em rincha. Então, olha só, reconciliação ela aproxima, reconciliação ela traz de volta. O terceiro é que eu achei lindo, é o ato o qual Jesus Cristo reconcilia. Noite tem reconciliar com Deus à base de esforço. Tem alguém aqui nessa noite tem um filho legal para Deus à base de esforço? Eu vou morrer me esforçando e não vou conseguir fazer aquilo que Jesus fez. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa andar em fé, crendo nas escrituras sagradas. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então eu vou dizer para você 3 benefícios da reconciliação. Você quer? Perdão pleno. Deus é tão legal comigo que mesmo eu não prestando muito, Ele me ajuda bastante. 2 cartas, Coríntios e Romanos, falam do mesmo assunto sobre reconciliação no capítulo. Você lembra o que significa 5 na Bíblia? Na Bíblia apresenta a graça. Romanos capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo expressa para essas 2 igrejas a manifestação da graça sobre a vida do homem e da mulher. Precisa tipo de esforço para chegar aonde Jesus já colocou ele e ela.
Então, perdão pleno. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, número da graça, a manifestação da graça, no versículo 19. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, lançando o seu não lançando em conta o pecado, confiou a mensagem da salvação. Jesus. Você entende isso? Eu fui reconciliado com Deus através de Jesus. Eu tenho a mensagem da reconciliação, que é Jesus. Qual é a mensagem da reconciliação? Cristo em vós, esperança da glória. Então, eu quero que você grave isso aqui, o capítulo 5, versículo 19 de 2 Coríntios. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens. Ou seja, Deus não estava nem aí. Muito pelo contrário, Ele pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus, para que eu e você crescemos de uma vez por todas que Jesus é o nosso libertador. Perdão pleno. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus, demonstrando o seu amor, ou seja, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Porque na cruz, Jesus nos purificou de todo pecado ao derramar o seu sangue. Enquanto você fica pensando como isso funciona, Satanás bota 1001 dúvida na sua cabeça para você não crer. Enquanto você fica pensando como isso pode ser possível, o inimigo mina seu pensamento, rouba a sua crença, rouba a sua fé, e você fica se esforçando simplesmente numa coisa que você deveria crer, descansar, tomar posse e fazer uma declaração de fé. Em Cristo Jesus, eu já fui plenamente perdoado. Em Cristo Jesus, eu já fui plenamente liberto de todos os meus pecados. Em Cristo Jesus, eu já fui plenamente reconciliado com Deus para viver uma vida de santidade com Ele. Filho, nada que eu faça, nada, literalmente nada que eu faça, alterará a santidade de Jesus na minha vida. Jesus é santo. Eu só sou santo porque Ele habita em mim. Eu vou fazer mais o que para aumentar esse grau de santidade? O que eu fizer, eu provo para as Escrituras que Jesus não é santo o suficiente e que eu preciso fazer para dar um acréscimo. Então, para não entrar numa rotatividade de erros e engano, eu vou simplesmente fazer o que Jesus me ensinou. Eu vou crer. Eu vou crer. Porque quando eu creio, eu estou obedecendo as Escrituras. Quando eu creio, eu estou dizendo para o Pai: Pai, obrigado por tudo que Jesus fez, porque eu creio que pelo sangue dele as minhas maldades foram canceladas. Eu creio que pelo sangue dele o meu pecado foi perdoado. Eu creio que pelo sangue dele eu tenho
vida nova. Aleluia! Eu creio. Você crê comigo esse negócio? Amém? Então, o primeiro benefício da reconciliação, perdão pleno. Segundo benefício, justificação. Entenda os capítulos, tá? Eu disse que as duas cartas estão escritas os mesmos assuntos no mesmo capítulo, 5, que é o número da graça. Amém? Na reconciliação com Deus, eu fui justificado. O que é justificado? É você não ter a menor possibilidade de condenação. Justo. Mas o que eu fiz para me tornar justo? Não é o que eu fiz ou o que eu faça, é o que Jesus fez. O que Jesus fez me tornou justo mediante a minha crença no que Ele fez. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Deixa eu abrir aqui um parêntese para você entender o porquê que Paulo coloca ira. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os que creem e os que não creem. Para quem é a ira? Para os que creem ou para os que não creem? Então você está dentro dos que creem ou dos que não creem? Você está onde? Então essa ira não te pertence. Porque presta atenção no que Paulo está dizendo. Como agora fomos justificados, diga, eu fui justificado pelo sangue de Jesus, muito mais ainda seremos salvos da ira. Por quê? Porque somos bons? Não, porque nós cremos que em Cristo nós já fomos justificados. E que quando essa ira tiver para se manifestar, eu e você não estaremos mais aqui. Amém? Então não preciso me preocupar com a ira vindoura. Eu preciso me preocupar com a graça agora. Preciso me preocupar com a justificação agora. Preciso me preocupar com a santificação agora. Eu preciso me preocupar com o presente. O meu futuro está guardado nele. Aleluia! Aleluia! Aí olha o que diz o 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem foi esse? Quem Deus tornou pecado? Jesus. Por quem? Por mim. Jesus fez um justo se tornar pecado por mim. Com um propósito. Para que nele quem? Em Jesus. Eu me tornasse a justiça de Deus. Cara, isso é pouco para você ou você quer mais? Veja aqui. No que Jesus sofreu, eu me tornei o melhor de Deus. Deus tornou pecado por nós, ou seja, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então essa reconciliação, essa reaproximação minha e sua com Deus, deu para mim e a você
aquele mesmo direito que o primeiro Adão tinha antes de pisar na bola, antes de dar mancada. E sabe qual é a maior estratégia do inimigo contra a sua vida? É dizer para você, você não está preparado para falar com Deus. Você não está preparada para falar com Deus. Você não tem motivo para falar com Deus. Você não tem razão para falar com Deus. A sua vida é uma vida de pecado. A sua vida é uma vida de iniquidade. O diabo, ele vive te acusando. E você fica dando ouvido ao que ele fala para você. Mas você não tem coragem de dar ouvido ao que a palavra diz. Que você em Cristo é justificado. O que vale mais? O que o diabo está soprando no seu ouvido ou o que a palavra diz no seu espírito? Eu não posso andar pelas vozes periféricas da minha vida. Eu preciso andar pela voz do Espírito de Deus que fala aqui dentro de mim. E essa voz já diz que se eu crer em Jesus de todo o meu coração, eu posso sim ter intimidade com Deus a hora que eu quiser, o lugar que eu quiser, quando eu quiser. Não importa o que eu seja, não importa o que eu faça, Deus já fez a obra em Jesus por mim. Deus já fez. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entrar nessa onda de crer de todo o meu coração, de confiar no que a Escritura diz, de confiar na palavra. Igreja do Senhor Jesus, é o momento de perder o medo de confiar na verdade. Tem muito crente que tem medo de acreditar na verdade porque quer viver uma vida vazia. Mano, para! Se esvazie do seu ego e se encha da graça. Se esvazie das suas vontades e se encha da vontade do Pai. Se esvazie dos seus questionamentos e se encha da verdade do Evangelho. Para que a tua fé aumente. E que você não precise andar se rastejando atrás de migalhas celestiais. Porque o que Deus tem para fazer nessa casa, na minha vida, na sua vida, na vida dos irmãos que vieram no culto das 5, será coisas extraordinárias. E que a Rocinha vai dizer: verdadeiramente tem um Deus poderoso na Igreja Batista. Terceiro e último benefício. Alguém pode dar um glória a Deus a isso? Salvação. Tem um monte de crente que tem medo de perder a salvação. Tem alguns até que acreditam que ainda não são salvos. Misericórdia. Irmão, o que você vai fazer no culto? Vou buscar minha salvação. Vou buscar minha salvação. Não está errado não. Amém. O que você vai fazer no culto? Vou agradecer pela minha salvação. Vou agradecer pela minha salvação. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos. Quem já assistiu o filme de guerra aqui? De guerra. Que as coisas de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O que o inimigo faz com o outro? Hã? Por que Deus não matou eu e você, sendo nós inimigos dele? Tinha tudo para dar errado. Cara, Deus é muito bom, meu.
que eu não amo mais esse Deus do que eu amo agora? Eu preciso amar esse Deus muito mais, cara. Às vezes eu sou muito vacilão com ele. Às vezes eu dou muita mancada com ele. Ele fala assim, filho, toma jeito. Cara, olha só, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, gente. Inimigo que é inimigo não quer aproximação com o inimigo. Mas Deus não se fez inimigo dos homens. Os homens que se fizeram e se fazem até hoje inimigos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Levanta a mão não, tá? Deixa só eu que levanto. Quem tem mais de 40? Beleza, vocês são tudo novinhos. Só eu que sou velho. Quantos aqui lembram de uma banda Inimigos do Rei? Daquela musiquinha lá Cucaracha. Muita gente lembrou, né? Muita gente dançou aquela música, né? Eu também dancei, gente. Veja só o nome da banda. Inimigos do Rei. Não chegou a lugar nenhum. Só ficou com aquela música. Encontrei uma barata na cozinha e pronto. Só. Mas olha só isso aqui. Se quando éramos inimigos, Deus, pela sua infinita graça, pelo seu favor e sua misericórdia, através de Jesus, nos aproximou para Ele novamente, nos dando o direito, a honra de não sermos participantes de uma ira que se manifestará aos incrédulos. Mas nos deu o direito. Cara, entenda isso, o finalzinho desse versículo. Eu estou parafraseando todo o versículo. Mas nos deu o direito de vivermos uma vida infinita com Jesus. Olha só. O que vai nos salvar não será as nossas obras. O que vai nos salvar não será as nossas vindas à igreja. O que vai nos salvar não vai ser o que a gente possa fazer por esforço próprio. Vai ser a vida de Jesus em nós. O que te salva não é o que você faz. O que te salva é o que você crê. Jesus está na sua vida, então é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é a vida de Jesus em você. Porque na vida de Jesus existe a vida do próprio Deus. Como pode isso acontecer comigo e com você, humanos, simples humanos? A fé. A fé. A fé. 2 Coríntios 5,17. Se você pegar esse capítulo 5 de Coríntios e ler ele completo, 2 Coríntios, geralmente, ou comumente, vocês já ouviram tanto eu, pastor Emerson, pastor Robson, outros irmãos aqui ministrando, citar o versículo 17 e o 21. O 21 foi o que nós lemos sobre a justificação. Em algumas versões diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Mas nessa versão NVI a gente leu que Deus o fez pecado por nós. E aqui, esse versículo 17, entenda que talvez você também já ouviu. Muitas pessoas, assim como eu também ouvi, aprendi errado, que as pessoas dizem que o se tornar nova criatura é no exterior, é do lado de fora, é na aparência.
Mas não foi isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. Porque presta bem atenção numa mutação interna, numa metamorfose, aquilo que a gente chama de metanoia. Que quando a vida de Jesus tem uma influência plena na nossa vida, o que muda dentro do homem e da mulher de Deus é a sua natureza espiritual. E assim sendo, essa natureza espiritual, ela começa a influenciar naquilo que diz respeito ao corpo físico. As suas atitudes, seus comportamentos, as suas idas a determinados ambientes. A sua estrutura humana, ela é influenciada quando a vida de Jesus começa a influenciar a sua própria vida. Que a gente chama normalmente de mutação de bios para zoe. O que é isso? Uma vida humana, ela começa a ser influenciada pela vida do próprio Deus. Os comportamentos já não podem ser mais o mesmo. Então preste atenção no que Paulo fala aqui. Portanto, ou seja, contudo, havendo a possibilidade, se alguém está falando de mim, está falando de você, se alguém está em Cristo, está em, por que não está com? Porque quem está com pode sair. Quem está com pode sair. Eu vou com o Rodrigo até o shopping, de lá ele vai para um lado, eu vou para o outro. Amanda, fica tranquila que nós não vamos gastar, e minha esposa também, nós não vamos fazer nada, só vamos lá ver um filme. Se alguém está em Cristo, dentro, com, misturado, está dizendo que é nova, em algumas versões criatura, em algumas versões criação. Por quê? Porque Cristo, quando entra, ele ressuscita aquele espírito que morreu quando Adão caiu. Aquele espírito que estava morto, ele é ressuscitado, ele é recriado. E aí, as coisas antigas passam e surgem coisas novas. Por isso que o convite da graça é que eu e você andemos em novidade de vida. Por isso que o convite da graça é que eu e você andemos em novidade de vida. Por quê? Porque em Cristo tudo se fez novo. Amém? O Ministério do Louvor pode subir. Diáconos. Que temos participar da mesa do Senhor Jesus. Participar. Aquele que crê. Aquele que crê. Aquele que já se entregou, aquele que já confessou, aquele que já está com. Eu preciso deixar você ciente. Esse é um momento de festa. Quantos aqui estão tristes porque Jesus um dia morreu?
Sabe quem ficou triste porque Jesus morreu? Foi o diabo. Vou explicar por quê. Se Jesus tivesse continuado vivo, Jesus não teria ido ao inferno feito o que fez. Mas ao morrer ele viu que ele tinha tomado o maior prejuízo. Porque foi na morte de Jesus que a nossa morte morreu. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. A nossa morte morreu na morte de Jesus. Por isso que nós temos vida com ele. Na morte de Jesus, tudo aquilo que era contra mim e contra você perdeu o valor. Literalmente tudo. Por quê? Porque o que morreu foi uma matéria carregada de iniquidade que pertencia a mim e a você. Isso aqui que eu vou falar agora é para você carregar para o resto da sua vida. Mas o Espírito de vida que ele trouxe para compartilhar com os homens permaneceu intacto, para que para a glória de Deus eu e você tivéssemos comunhão com ele. Então o que me leva a participar da ceia do Senhor? A minha fé que na morte dele os meus pecados foram perdoados. Mas teve o terceiro dia. Teve o terceiro dia. Fala, teve o terceiro dia. E o terceiro dia ele ressuscitou para a minha justificação. Então você que vai pegar esses elementos, eu quero que você participe com toda a alegria do seu ser. Toda a alegria do seu ser. Abriu mão de sua glória e semelhante a